Olá, você que acompanha o norteagropecuario.com.br, mais uma edição do Norte Agropecuário Entrevista. Em Palmas, a linda capital do Tocantins, nós temos o prazer, o privilégio de receber o Dr. Tamires Miranda Neto, ele que é gerente de pecuária da CFM, uma das grandes do país e que desenvolve um trabalho espetacular na área da pecuária, com muito, mas muito trabalho que fez com que a pecuária brasileira evoluísse ao longo dos anos. Dr. Tamires, muito, mas muito obrigado pela sua presença, dedicar um pouco do seu tempo para falar conosco aqui em Palmas. Seja muito bem-vindo na nossa capital brasileira do calor humano e também ao nosso Norte Agropecuário Entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atender a um convite do Norte Agropecuário. Olá, Cristiano. Olá a todos que nos acompanham. Eu que agradeço, Cristiano, pelo espaço e pela oportunidade. Você fez uma ótima definição do que é Palmas, né? É uma cidade realmente que tem muito calor humano. Infelizmente, eu tive aqui poucas vezes. Essa é a minha segunda vez aqui em Palmas, mas eu confesso que me sinto muito bem quando chego aqui. Realmente a gente é recebido sempre com muito carinho e a gente vê que é uma cidade, né, que é uma região muito pujante, né, que a gente vê que está em pleno crescimento, está em plena construção, em pleno desenvolvimento. Isso tudo é muito bacana e nos deixa muito estimulado. Então, para nós é um prazer e uma satisfação ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A CFM, obviamente, ela dispensa apresentações. Conhecida nacionalmente pelo seu trabalho, pioneirismo em muitos aspectos da nossa pecuária brasileira, mas gostaria que o senhor fizesse aí um breve relato de o estágio atual da CFM e também como estão os trabalhos aí, as suas andanças aqui, também com muito trabalho pela nossa região norte, também Pará, no estado do Tocantins. CFM tem muitos clientes por aqui e com o trabalho de excelência que vocês desenvolvem, vocês também estão sempre próximos e ao lado dos clientes. Relate um pouco aí como que está sendo essa experiência aqui na região norte, Dr. Tamires. Cristiano, eu vou falar brevemente de como que a gente chegou aqui, né? E aí muito mais daqui para frente, né? A CFM, você colocou que dispensa comentários, mas eu vou voltar um pouco aí, contar um pouco da nossa história, que faz todo sentido para quem ainda não conhece e vai estar nos acompanhando aí. A CFM é de uma família que começou a trabalhar no Brasil em 1908, iniciou suas atividades aqui no Brasil com os frigoríficos, e todo o seu desenvolvimento na pecuária, nas fazendas de pecuária, foram voltados para a produção de carne para os frigoríficos. E isso é muito importante e a gente sempre faz questão de mencionar, porque a origem da empresa diz muito de como ela trabalha até hoje, né? Sempre focada em produtividade, em resultado, porque ela foi criada para produzir o boi ideal do frigorífico naquele momento. É claro que o boi ideal do frigorífico hoje é outro, mas a cultura que foi implantada no início do trabalho da empresa, ela permanece. Então é uma empresa que hoje só trabalha com fazendas, mas com a cultura muito próxima, eu diria, de uma indústria, que olha seus produtos realmente como indústria. Então a gente trabalha hoje com a cana-de-açúcar, com o eucalipto e com a pecuária, e na pecuária a gente também tem muito esse foco industrial, de buscar realmente ser extremamente eficiente na produção sustentável, claro, respeitando o meio ambiente, respeitando a todo o nosso time e todas as comunidades que estão próximas da gente, mas de olho sempre na eficiência e no resultado. E na pecuária, a CFM iniciou um trabalho em 1980 na seleção do Nelore. Até então a CFM tinha uma grande pecuária, distribuída em vários estados, inclusive em Goiás, que naquele momento o Tocantins ainda era Goiás. E esse trabalho
que era executado nas fazendas, ele estava realmente muito focado em qualidade. E o que existia na cria era uma falta de padronização da qualidade dos bezerros que eram produzidos. Então, naquele momento, a empresa tomou uma decisão muito firme, muito acertada, que foi: vamos parar de comprar touros fora da empresa e vamos começar a desenvolver um programa de seleção para que nós possamos produzir os nossos touros e, daí para frente, sim, controlar aquela produção que a gente quer, buscando melhorar desempenho ano a ano. Então, ali em 1980, começaram a ser feitas medições, pesagens nas fazendas, descartar a fêmea que não emprenhava, enfim. Não existia ainda um programa de seleção tão qualificado quanto existe hoje, mas diante do que estava disponível naquele momento, se iniciou a seleção do Nelore CFM. Passado um tempo, a empresa começou a ser procurada para saber de onde que ela estava comprando os touros, porque realmente os animais eram diferentes, E aí a empresa, naturalmente, de forma muito espontânea, deixou de ser uma grande compradora de touros e se tornou uma grande vendedora de touros no Brasil. Aí no início da década de 90 ali, a gente buscou uma alternativa de fazer seleção com base em números, e dali começou os trabalhos com as DEPs, né, com as diferenças esperadas na progênie. Não existia um programa de seleção que trabalhasse com isso, então a CFM é pioneira, é o primeiro programa SAPE Nelore do país. E de lá para cá, eu diria que vários ajustes foram sendo feitos, mas sempre buscando incrementar aquilo que já eram os pilares de nossa seleção, né? Que era a fertilidade, precocidade sexual, ganho de peso e uma carcaça de qualidade. Então, tudo isso a gente está sempre buscando no nosso Nelore, sempre ajustando ano a ano, e temos conseguido. E aí, chegando aí a sua colocação, a gente faz uma venda de touros relevante, né? A gente coloca aí alguma coisa em torno de 1.200 a 1.300 touros por ano no mercado, e obviamente que Tocantins, com toda a sua importância que tem na pecuária, é um estado comprador. E aí, passados os nossos principais eventos, quando a gente tem oportunidade, a gente aproveita essas oportunidades entre um evento e outro para visitar nossos clientes, acompanhar como que está indo o desempenho dos nossos animais, porque nada melhor do que essa vivência na fazenda, essa vivência aonde nossos touros vão trabalhar, para que a gente possa ir ajustando nossa rota, eu diria, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, é isso que eu tive fazendo aqui nos últimos 10 dias entre Pará e Tocantins. Maravilha, e seja muito bem-vindo mais uma vez. O comprometimento com o parceiro, não cliente, né? Comprometimento com o parceiro, e isso é muito bacana a gente ver uma empresa como essa. E uma das vitrines da CFM é o Mega Leilão. Nós temos já a 28ª edição já prevista, né? Como que estão os preparativos aí, a organização para mais esse importante evento da pecuária nacional? Isso, Cristiano. Nós temos uma equipe bem grande, né? Extremamente comprometida e competente. Enquanto eu estou fazendo essa rodada aqui, o pessoal está dedicado, focado na preparação dos touros para o leilão. Nesse momento nós estamos fazendo os exames andrológicos dos touros, né? Todos os touros que são comercializados na CFM possuem o SAPE, né? Que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Esse certificado comprova que o animal que está sendo adquirido com ele faz parte dos 30% melhores de toda a safra que foi produzida e controlada na CFM, e todos eles também têm o exame andrológico. Então, nós já fizemos as avaliações dos animais, nós já sabemos quais são os animais que terão SAPE, e agora a gente está nesse processo aí de preparação, fazendo os exames andrológicos, né? Feito isso, a gente parte aí para o Mega Leilão, como você mencionou, que vai ser no próximo dia 6 de agosto, onde nós vamos colocar aí alguma coisa em torno de 500 touros, num leilão presencial em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lá no Terra Nova Eventos, com transmissão
Então, a gente sempre insiste que o nosso parceiro, como você bem colocou, esteja presente com a gente lá no dia do evento. É uma oportunidade muito bacana de encontrar, de conhecer nossa equipe, de falar mais sobre os nossos touros, mas eventualmente quem não consegue, participa aí pelo canal, acompanha pelas redes e para alguns estados brasileiros, inclusive Tocantins, claro, devido à sua relevância na pecuária, a gente tem frete grátis para qualquer quantidade. E isso é interessante, Cristiano, porque ainda hoje eu conversava com um amigo que tem interesse de comprar 2 touros e ele colocou, Neto, mas eu só vou comprar 2, eu não consigo fechar uma carga. Não, mas para o Tocantins a gente entrega qualquer quantidade. Meio a gente não consegue entregar ainda, mas comprou um touro ou mais, a gente entrega aqui em Tocantins, em qualquer lugar, viu, Cristiano? Exatamente. E esses touros são nascidos em 2024, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais aí sobre certificações desses animais, os padrões aí que a CFM oferece ao mercado da pecuária brasileira. Perfeito, Cristiano. A gente teve e continua muito focado em produtividade, né? Então, eu lhe diria que nós avaliamos aí 14 características hoje, mas eu vou mencionar algumas que fazem parte do nosso índice, né? Que são aquelas que para a gente, para nós na CFM, são as mais importantes, as que têm maior capacidade de produzir dinheiro para colocar no bolso do nosso parceiro. Então, no índice CFM, nós temos o peso à desmama, que é uma informação extremamente importante e selecionada por quase todos. Nós damos muita ênfase, 40% do nosso índice é composto pelo ganho de peso da desmama até o sobreano, um ganho de peso a pasto. A gente preza pela seleção a pasto, então a gente dá uma ênfase muito grande a esse ganho de peso que acontece depois que o bezerro foi desmamado. E aí a gente tem 20% de DEP de musculosidade, quer dizer, de carcaça, e mais 20% distribuído em características reprodutivas, que são o perímetro escrotal e a probabilidade de prenhez aos 14 meses, que é uma característica que nós na CFM selecionamos desde 1994, Cristiano. Hoje tem muita gente fazendo o que chamam aí de precocinhas, né? É uma seleção relativamente comum, até eu diria, o que é muito bom e muito benéfico, porque é o que faltava no Nelore, a precocidade sexual, mas na CFM a gente tem feito isso, claro que com muita ponderação e com os cuidados que merece, mas a gente tem feito essa seleção para precocidade sexual desde 94. Então, essas são as características que fazem parte do nosso índice e que direcionam o nosso trabalho. Quando que a gente faz esse trabalho, né? A gente começa a avaliar o animal no nascimento, então os animais nasceram em 2024, como você colocou, a gente já coleta algumas informações no dia do nascimento, a gente faz uma outra avaliação na desmama, quando os animais estão com 205 dias, e faz uma terceira avaliação ao sobreano. Tudo isso feito a pasto, tudo isso respeitando os grupos de manejo, o que é uma informação extremamente importante e de forma simplista e rápida. O que é o grupo de manejo? O animal nasce num grupo lá de 200 bezerros, de 250 bezerros, aquele grupo é formado no nascimento e ele vai se manter no mesmo grupo até o sobreano, até próximo dos 18 meses. E qual que é a importância disso? É que isso ajuda a produzir uma informação de qualidade. Quando o animal que passou pelas mesmas possibilidades que outros, de um grupo grande, de mais de 200 animais, e ele desempenhou melhor do que aqueles animais, sim, a gente pode acreditar que realmente ele tem um potencial genético maior. É claro que várias outras características são levadas em consideração, né? Toda a árvore de parentesco, a genômica que a gente tem trabalhado muito forte desde 2020. Então, diversas outras características são colocadas nas máquinas lá da USP, do professor José Bento e do professor Fernando Baldi, para que a gente tenha uma avaliação de qualidade. Mas o trabalho, o feijão com arroz na fazenda tem que ser muito bem feito e essa é a nossa obrigação. Então a gente procura fazer um trabalho muito bem feito, respeitando o que tem que ser respeitado, os critérios de seleção, e aí com essas avaliações, essas informações coletadas no nascimento, na desmama e no sobreano, a gente chega agora com a finalização dos animais que vão receber o CEIP, com o exame andrológico e inicia as vendas ali em agosto.
finalizando as vendas em novembro. Então, num prazo aí de 2 anos, a gente faz tudo isso, vai do nascimento até o encerramento das vendas da safra. Dito isso, é a melhoria ainda maior também da qualidade genética do bovino brasileiro no mercado, né? Porque todo esse trabalho, não só no pasto, mas também em laboratório, em estudos, com muita participação aí da ciência e muita análise, isso resulta na qualidade cada vez maior da pecuária brasileira em relação ao mundo. É isso também que vocês têm a preocupação da entrega, não? Sim, claro. A gente tem uma meta muito forte de procurar fazer um Nelore cada vez mais produtivo, guardadas as condições que nós acreditamos que tem que ser respeitadas, que são as condições básicas de Brasil. Então, por isso que a gente segue trabalhando numa seleção à parte, sem incrementar muito na nutrição, porque a gente sabe que a média do Brasil vai trabalhar com os animais a pasto, sem grandes suplementações, enfim. Então a gente quer preparar o nosso animal para essa realidade. E aí, se ele chega na fazenda que a nutrição é melhor, que ele está num polo agrícola e que o nosso cliente tem mais acesso a uma nutrição de qualidade e tal, obviamente que os nossos touros, a produção, na verdade, que é o que interessa, vai desempenhar melhor. Mas a gente quer trabalhar de forma basal para a gente ter uma expectativa sempre positiva. E o SEIP nos dá... existe uma condição no SEIP que, no fundo, é muito interessante e importante, Cristiano, que é o fato de ter um teto, né? Ter uma limitação do que pode ser comercializado ou utilizado como touro. Isso nos coloca uma pressão muito forte. Então, nós só comercializamos, nós só ceipamos 30% daquele que a gente produz, né? Na verdade, esse é nosso limite, passa um pouco do 30%, porque o nosso programa é pioneiro, então ele foi crescendo, e hoje o mapa nos autoriza a ceipar até um pouco mais do que o 30%, mas a gente nunca chegou nem no 30%, a gente também, por outros mecanismos, por outros filtros, outras exigências, a gente não chega nesse teto. Então, só 30% do que a gente produz vai receber esse SEIP. Isso quer dizer que para vender aí os 1.200 touros que a gente vende por ano, 1.200, 1.300, a gente controla uma safra de 4.500. E não é porque o mercado está bom, digamos que o mercado esteja muito bom, o bezerro está valorizado, a arroba está valorizada. Não, então esse ano nós vamos vender 3.000 bezerros. Não é isso não é possível, não é uma possibilidade. É um crivo no mapa. Você só pode certificar 30% dos seus animais. Então, se você quer vender 3.000 touros, então lá atrás você deveria ter se programado para produzir 9.000 machos e conseguir certificar 3.000 animais. Então, esse crivo, esse teto, nos coloca uma pressão muito forte que faz com que nosso rebanho evolua ano a ano, e a gente tem que comprovar isso, que a gente está crescendo através das ferramentas que a gente tem adotado na fazenda, e ainda assim só os 30% melhores animais serão comercializados. Norte Agropecuário Entrevista, recebendo o médico veterinário Dr. Tamires Miranda Neto, que é gerente de pecuária da Agropecuária CFM. Doutor, a CFM reforçou também a posição de liderança no mercado de reprodutores no Brasil com esse programa de melhoramento genético, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco aí como que é feito esse trabalho e alguns números também gerais que o senhor poderia compartilhar conosco aqui no Norte Agropecuária Entrevista. Cristiano, já tem, como eu coloquei para você agora há pouco, nós estamos aí nesse trabalho de seleção desde 1980, né? São 46 anos trabalhando nessa seleção. O nosso SEIP é pioneiro, então desde 94 que nós emitimos os SEIPs, então é um período bem longo de trabalho. Durante muitos anos, nós fomos líderes isolados, assim, quando você olhava o número de touros comercializados por ano no Brasil, a CFM estava sempre em primeiro lugar. Mais recentemente surgiram alguns outros projetos e existem alguns projetos grandes que até nos ultrapassaram quando você olha para a informação anual, né? Mas ao longo do tempo nós comercializamos aí mais de 50.000 touros nesse período que eu estou colocando para você. Então,
é uma disseminação bem forte de nossa genética através dos touros, sem contar do volume de sêmen que a gente comercializa aí através de todas as centrais brasileiras, né? Então, existe uma participação bem forte da CFM no mercado e nós estamos aí trabalhando hoje de uma forma muito consistente e mantendo esse volume de 1.200 a 1.300, ano passado foram 1.360 e poucos touros, de 1.200 a 1.300 touros, anualmente sendo comercializados ali, como eu coloquei agora há pouco, entre agosto e novembro, e com isso a gente segue aumentando a nossa participação e buscando aumentar a nossa participação em estados que são realmente berço da pecuária, estados importantes onde está a vaca no Brasil, né? Tocantins, Mato Grosso do Sul, enfim, sempre buscando aumentar a nossa presença aí onde está o berçário dos bezerros. E uma revolução feita pela CFM na pecuária do Brasil foi o comércio de reprodutores Nelore com 24 meses, né? Uma iniciativa que foi pioneira, como o senhor falou no começo. Gostaria que pudesse falar como foi esse planejamento, a concretização e o resultado disso. O que significa isso hoje para o mercado? Quando nós começamos a comercializar touro num volume mais expressivo, Cristiano, eu diria que até o andrológico não era tão comum. O exame andrológico tinha alguns que faziam, alguns que não faziam, vendiam touros sempre com mais de 2 anos e meio, indo para 3 anos, enfim. E a gente percebeu, através da seleção para precocidade, que era feito de forma muito forte na fêmea, que não tinha por que ficar com o macho na fazenda mais 1 ano, sendo que ele estaria preparado antes. Então nós começamos a fazer exame andrológico de forma massal, a equipe da Universidade Federal de Viçosa que faz esse trabalho para a CFM, desde o início já são aí mais de 40 mil andrológicos realizados, é uma coisa desse tipo aí. Grandiosa, sempre acompanhado por eles, então eles têm um histórico de nossas informações muito grande, e naquele momento, inclusive, eles fizeram parte dessa decisão, daria sim para vender os touros com 2 anos. Então, nós passamos a ofertar touros com 2 anos, claro, com exame andrológico, então era uma garantia de que era um touro, realmente, era um touro que estava sendo negociado. E eu diria que a gente foi pioneiro não só nessa comercialização de touro com 2 anos, mas também no volume de touros ofertados em um único evento. Então, mais uma vez, hoje existem outros eventos grandes aí no Brasil, mas naquele momento um leilão grande no Brasil tinha 80, 100 touros. E nós entramos e começamos a fazer o mega leilão CFM com algumas estruturas comerciais para fazer o leilão andar mais rápido, e hoje a gente consegue fazer um leilão aí com 500 touros individualmente, não existe dupla, trio, não existe megalote, são touros leiloados individualmente, e nós conseguimos colocar aí 500 touros comercializados aí com uma média de menos de 1 minuto por touro. Então, e, mais uma vez, é um trabalho que o mercado absorveu, e isso é bacana porque mostra que funcionou. Então existem vários leilões bem grandes hoje que adotam algumas técnicas também parecidas, mas a CFM também foi pioneira no leilão de grande volume de touro, Cristiano. Outro detalhe que eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar é a questão da implantação do sistema de avaliação visual, né, de touros, que é um outro trabalho que também ajudou a mudar o patamar da pecuária brasileira. A avaliação de CPM, que é feita nos trabalhos de CEP, vários outros trabalhos hoje fazem essa avaliação visual, não era comum no momento de forma massal, e nós implementamos essas informações, acumulando números e jogando num banco de dados para, através de análise estatística, chegar no melhor animal. Então, a gente segue avaliando conformação, precocidade e musculosidade, que o pessoal conhece bem no mercado como a CPM. Nós seguimos avaliando, e isso eu acredito que impulsionou muito a velocidade com que nós conseguimos chegar nesses animais
precoces de acabamento, eu diria, com a carcaça realmente forte e diferenciada que tem o nosso Nelore, Cristiano. E falar agora sobre o maior banco de dados individual de avaliação genética de Nelore do país, outra marca aí também da CFM. Como foi isso e o que ela contribuiu também para a melhoria cada vez mais da oferta do melhor da genética bovina para o mercado brasileiro? O banco de dados que nós temos, Cristiano, acumulado, ele foi criado, como eu coloquei, porque ele lá atrás, quando nós fomos começar o trabalho, não existia outros trabalhos com seleção por DEP, não existia. Hoje existem outros trabalhos e trabalhos sérios. Naquele momento não existia. Então a CFM desenvolveu o trabalho do zero e começou a acumular informação. Qual que é a importância disso? Nós temos um banco de dados aí, por exemplo, com quase 600 mil informações de peso a desmama, e a gente tem plena ciência e convicção da qualidade daquela informação que está ali dentro, porque foi feito numa empresa única, com um padrão de informação, com um padrão de manejo adotado para que a informação fosse coletada, com os animais sendo fechados e ficando jejuados por 12 horas até que fosse feita a pesagem de desmama, enfim. A gente tem um banco de informações muito grande e que a gente sabe, que a gente conhece que a qualidade da informação que está ali dentro é absurdamente confiável. Então, esse realmente é um grande diferencial nosso. E quando você compara um animal com um banco, com a consistência dessa, o resultado que sai dali o que você espera que vai acontecer, que no fundo são as DEPs, o que você espera que aquele touro vai produzir, geralmente é muito assertivo, porque está sendo comparado com um banco de dados extremamente confiável e consistente. Então, nós damos muito valor não só ao rebanho que a gente tem na mão hoje, mas também esse banco de dados que nos permite fazer comparações com muita qualidade. Para encerrar aqui da minha parte, gostaria que o senhor falasse para aqueles produtores que ainda não conhecem o trabalho da CFM, como chegar até a CFM e, enfim, como ele pode ter acesso a todo esse trabalho que é feito para que, quando ele compre o animal, ele saiba exatamente aquilo que ele está comprando, aquilo que ele vai poder melhorar e retribuir também em melhoria genética para o mercado. Como chegar até a CFM para ter acesso a toda essa qualidade, essa excelência de produtos? Bem, Cristiano, nós na CFM, nós estamos sempre disponíveis, né? Não é só no leilão, mas ao longo de todo o ano nós estamos sempre disponíveis e conversando sobre o nosso trabalho, conversando sobre as informações que estão disponíveis. Todos os touros nossos têm essas avaliações, essas DEPs que eu coloquei para você agora há pouco. Todas elas estão muito explicadas no nosso site, onde você pode baixar nosso sumário. Mas a gente está sempre muito disponível para bater um papo no telefone. Então eu diria que chegue na CFM através do nosso site, através das redes sociais, enfim, faça contato conosco e a gente busca realmente facilitar o entendimento de tudo que é colocado na nossa avaliação. Então, seja através do leilão, do mega leilão, seja através de uma negociação na fazenda, enfim, a gente se coloca realmente à disposição para dar toda assistência prévia na orientação, toda assistência durante a escolha dos animais e até posteriormente, que é o que eu estou fazendo agora, andando aí nos nossos clientes. E só uma informação que eu esqueci de colocar, Cristiano, não é fácil andar nos nossos clientes, viu? Porque a gente tem cliente aí no Brasil inteiro, e 65% dos touros que nós comercializamos, essa é uma informação extremamente relevante que a gente respeita muito, é comercializada para clientes da própria CFM. Então, são clientes que usaram, que gostaram e que voltam e compram. E não é a segunda compra, terceira compra. Tem cliente que compra com a gente há mais de 20 anos. Então, para a gente isso é uma grande satisfação. É claro que a gente busca novos clientes, a gente busca entrar em lugares onde a pecuária está crescendo, enfim, mas nós temos uma quantidade de clientes que realmente conhecem nosso trabalho e que indiretamente
atesta tudo aquilo que a gente está colocando, né? Porque eles não voltariam para comprar se realmente os touros não fossem extremamente produtivos. A fidelidade é a garantia de um bom produto e também as condições, o atendimento, enfim. Para encerrar, gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação aqui, Dr. Tamires Miranda Neto, médico veterinário e gerente de pecuária da CFM. Em Palmas, repito, aqui na linda capital tocantinense, muito obrigado mesmo pela sua presença, dedicar um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco. Sinta-se à vontade, quando retornar estaremos sempre de portas abertas aqui para levar informação sobre esse trabalho que não é apenas comercial, é um trabalho também que é desenvolvido em prol da cadeia da pecuária, a melhoria da cadeia da pecuária brasileira, que repercute isso não só internamente, mas também em nível mundial. As suas considerações finais, mais uma vez, muito obrigado aqui, sucesso e conte sempre conosco. Obrigado, Cristiano. Mais uma vez, eu agradeço em nome da CFM pelo espaço, né? Já vou lhe adiantando que a gente aceita o convite, que na segunda semana de setembro a gente vai estar aqui de volta e vou aceitar seu convite, vou vir aqui tomar esse café gostoso com você. Bom, né? Isso. Que aqui a gente garante a fidelidade aqui do entrevistado e do participante com o produto de qualidade. Também. É isso aí. E o café, além do ótimo trabalho do Marcione Muniz, do Produção da Voz, que é um dos nomes reconhecidos nacionalmente também nesse trabalho. Realmente eu agradeço a atenção aí de vocês, do Cristiano, do Marcione e estamos aí. Em setembro a gente vai estar aqui de volta. A gente gosta realmente de conversar, de fomentar a pecuária profissional e de qualidade. É isso que a gente busca sempre fazer e a gente vai estar sempre disponível para ter esse tipo de conversa, Cristiano. Maravilha. Dr. Tamires, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença. Este foi o Norte Agropecuário Entrevista. Agradecimentos aqui a Marcione Muniz, do Produção da Voz, por toda a produção e todo o atendimento de excelência, nota 1000 também dedicado ao Norte Agropecuário. E também uma saudação especial ao jornalista competente, CEO da Texto Comunicação, Altair Albuquerque, que fez com que este momento fosse realizado. Nosso agradecimento e também parabenizar ao Altair por comandar uma das mais importantes e reconhecidas empresas de assessoria na área de comunicação do campo do nosso país. www.norteagropecuario.com.br. Você vai conferir no portal e também nas redes sociais, @norteagroto, todo este conteúdo, mais uma vez, um conteúdo importante que a gente coloca à disposição dos produtores e também para quem não é do mercado da pecuária, para quem não atua, para entender um pouco também como é este trabalho das mulheres e homens do campo em benefício do nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia e nos acompanhem nas redes sociais e também no portal norteagropecuario.com.br. Até a próxima!